E aí, você tem se alimentado do quê? Você tem se alimentado das migalhas ou você tem se alimentado do banquete? Quando nós estamos viajando, né, quando nós estamos fora aí do nosso ambiente, da nossa casa, é comum a gente experimentar outros tipos de comida. Eu me lembro quando eu era representante, quando eu era vendedor externo, eu viajava muito e cada dia estava numa cidade diferente, cada dia comia num restaurante diferente. E essa vida de comer fora, de ir ali, sempre estar comendo algo diferente, fez com que eu ganhasse uns quilinhos a mais. Nós precisamos entender que o alimento que nós comemos, aquilo que nós ingerimos, pode mudar o nosso corpo, mas também aquilo que nós nos alimentamos espiritualmente muda o nosso espírito. Aquilo que você tem se alimentado, ele traz uma consequência para a sua vida. Aquilo que você tem ingerido para o seu corpo, ele traz uma consequência para o seu corpo. Se você tem o hábito saudável de comer alimentos saudáveis, o seu corpo ele vai ser saudável. Você vai ter mais resistência física, você vai conseguir desfrutar de uma saúde plena. Se você também pega aí na sua casa e começa a se alimentar espiritualmente de coisas que edificam o seu espírito, de coisas que te exortam e que te consolam, como a palavra do Senhor diz. Se você escolhe se alimentar da palavra de Deus, o seu espírito fica pleno, o seu espírito ele fica forte, ele fica resistente e você está preparado. Você se reveste de toda a armadura de Deus. E quando as astutas ciladas do diabo chegam até a sua casa, chegam até a sua vida, você está firme, você está forte, como a palavra de Deus diz. O que acontece é que muitas pessoas estão comendo de uma forma que não é saudável. E quando elas precisam do seu corpo físico, ele já não tem mais resistência, ele não está hábil para o combate, ele não está pronto para fazer aquilo que o Senhor gostaria de usar o seu corpo físico. É como se você tivesse um carro na garagem, mas você não usa aquele carro. Você não faz manutenção naquele carro. Você não coloca combustível nesse carro. Ontem estava voltando do colégio, fui levar as crianças no colégio e um carro importado, muito bonito, novinho, né? Estava parado, trancando e fazendo um maior congestionamento. E o motivo desse carro novo, né, de um carro importado, de um carro de luxo, está ali parado. Era porque faltou combustível. O alimento do carro acabou. Ele não tinha mais alimento para conseguir ir. Era um carro que custa muito dinheiro, era uma pessoa, né, que estava desfrutando ali do luxo, mas ela não colocou o alimento no carro. E por esse motivo o carro ficou parado. Não importa que é um carro novo, podia estar todo revisado, podia estar tudo cuidadinho ali, né, um carro importado, luxuoso, mas não tinha o combustível, não tinha o alimento. O alimento pode fazer você prosseguir ou pode fazer você parar. Você está prosseguindo ou você está parado? Nós vamos meditar num texto aqui e vamos ver se alguma área da sua vida, não eu, mas o Espírito Santo de Deus, vai te lembrar que nessa área você está se alimentando de migalhas. E Deus tem um banquete preparado para cada um de nós, para cada uma dessas áreas da nossa vida. Nós precisamos entender o que Deus tem preparado para nós, o que nós estamos fazendo com isso, qual é o propósito de tudo aquilo que o Senhor preparou. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 7, verso 24, diz assim: E ele, levantando-se dali, foi para as fronteiras de Tiro e Sidom. E entrando em uma casa, não queria que nenhum homem soubesse isso, mas ele não pôde esconder-se. Pois uma certa mulher, cuja filha tinha um espírito imundo,
ouvindo sobre ele, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, de nacionalidade sírio-fenícia, e ela pedia-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela respondeu dizendo: sim, Senhor, mas os cães comem das migalhas das crianças, debaixo das mesas. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai pelo teu caminho, o demônio já saiu de tua filha. E quando ela chegou em casa, viu que o demônio havia saído e sua filha deitada sobre a cama. Quando você tem um problema, quando você tem uma dificuldade, quando você acha que algo é impossível de acontecer, você dá ouvidos à voz de quem? Qual é a voz que você ouve? Quando uma notícia inesperada acontece, você ouve aquilo que a pessoa que é o transmissor da notícia está te falando, ou você ouve a voz do Espírito Santo? A quem você busca o entendimento, o discernimento, a revelação? De quem você está ouvindo a voz? É muito importante você discernir isso. No livro de Mateus, onde relata essa mesma história, Mateus capítulo 15, ela diz assim, que a mulher, ela vinha gritando, né? Mas ele não lhe respondeu uma palavra. Mateus capítulo 15, o verso 22. E eis que uma mulher cananeia vindo daquelas regiões gritou para ele. Ela vinha gritando para ele, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra, e vindo ele, os seus discípulos pediram-lhe, dizendo: manda embora, porque está gritando atrás de nós. O que eu vejo aqui é que algumas pessoas, quando elas estão num momento de conflito, num momento de dificuldade, num momento que algo inesperado aconteceu, o que elas fazem? Elas vão e elas ouvem a voz de qualquer pessoa. E por elas ouvirem a voz de qualquer pessoa, são sopradas para cada lado, para cada canto. Elas vão indo de um lado para o outro e elas não têm um foco definido. Nós precisamos ter um foco aonde nós queremos chegar, aonde nós temos focado, aonde nós queremos chegar, qual é o final, qual é o alvo, a quem eu tenho mirado. Se eu não tiver um alvo definido, se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer lugar serve para mim, e se qualquer lugar serve, eu estou errando o alvo. E a tradução, o significado da palavra pecado é errar o alvo. Será que eu ou você temos errado o alvo por não termos um alvo definido? Nós precisamos ter um alvo definido. Qual é o alvo definido na nossa vida? Aonde nós temos mirado para chegar? Aqui, essa mulher aqui, ela estava gritando com um alvo. Ei, eu ouvi falar que Jesus, ele tem a solução para a minha filha. Eu estou vendo a minha filha sofrendo. Eu estou vendo a minha filha sofrendo. E eu sei que Jesus pode curá-la. Os discípulos ali falavam: ei, Jesus, manda essa mulher ficar quieta. Manda essa mulher parar de gritar, ela está vindo atrás de nós, olha, está nos constrangendo a forma que ela está agindo. Essa mulher não estava preocupada com o que os discípulos estavam falando. Essa mulher não estava preocupada com aquilo que os homens estavam falando para ela. Ela não estava preocupada com aquilo que Jesus iria falar para ela.
ela tinha um foco definido e o foco dela era: a minha filha não pode sofrer mais, eu não aceito isso. A decisão que você toma sobre a situação que você está vivendo é que faz você continuar sofrendo ou você parar de sofrer. Essa mulher teve uma atitude de fé e essa atitude que ela teve, eu creio, a Bíblia não diz, eu creio que ela falou: eu não volto para minha casa sem levar Jesus lá para curar, para expulsar esse demônio. Não importa o que aconteça, eu não volto para a minha casa. A fé dessa mulher foi aquilo que definiu se ela ia receber o milagre ou não. A nossa fé faz com que nós saibamos se vamos receber o milagre ou não. É o que decide de você viver comendo migalhas ou de você sentar-se à mesa e comer do banquete. Essa mulher, ao chegar perto de Jesus, Jesus fala com ela. Quando nós estamos longe de Jesus, nós não conseguimos ouvi-lo e por isso ele não fala. Nós precisamos entender que quanto mais distante nós estamos de Jesus, mais difícil fica de nós ouvirmos a sua voz. Eu não sei o que precisa acontecer para você se aproximar de Jesus. E se aproximar de Jesus não é você se aproximar da religião, você começar a ir mais vezes na igreja, você começar a se envolver mais com ministérios e tantas coisas. Mas você ter intimidade com Jesus, você ter um lugar secreto, um lugar que você se encontra diariamente com Jesus. Jesus não estipulou um dia de culto, um dia de missa, um dia de você ir na igreja. Jesus, ele quer ter um encontro diário com você. Você pode ir para uma igreja, para uma congregação e se reunir ali com pessoas, mas você vai estar cheio de Deus e vai poder ir lá para contribuir, para compartilhar aquilo que Deus tem falado com você, na sua casa, no seu lugar secreto. Muitas pessoas estão indo para a igreja achando que lá na igreja elas vão ser abençoadas, que lá na igreja vai ter o banquete para elas se servirem, para elas se saciarem, e vão lá em busca de respostas, em busca de Deus falar com você, mas Deus não quer falar com você lá na igreja, Deus quer falar com você aí na sua casa, no seu lugar secreto, no seu cantinho, aonde você está. É assim que o Espírito Santo quer falar com você. É dessa maneira que o Espírito Santo quer falar com você. Mas se você ficar ouvindo a voz das dificuldades, a voz das pessoas que estão à sua volta, você para de ouvir a voz de Deus. É no secreto, é no silêncio que você vai conseguir ouvir o que Deus está te falando. Onde Deus vai te direcionar, o que é para você fazer. É no silêncio que Deus vai ministrar o seu coração. É no silêncio que o Espírito Santo vai abrir os seus olhos para que você consiga ver como Ele vê. E essa situação que você vê que não tem saída, você vai poder chegar até Jesus, expor o seu problema e falar: Jesus, eu estou vendo o meu problema dessa maneira. Como que o Senhor está vendo? Essa mulher, ao chegar ali, ela veio e ela prostrou-se aos pés. Eu entendo essa reverência, essa adoração que ela fez, que ela reconheceu que ela estava aos pés de Jesus. Quando você reconhece que você está aos pés de Jesus, você não vai exaltar o nome de homens, você não vai colocar homens no lugar de Deus, você não vai permitir outro Deus na sua vida a não ser o Deus vivo e verdadeiro. Essa mulher, ela não permitiu que os discípulos fossem Deus na vida dela, que Pedro, que João, que Tiago fossem o Deus da vida dela, mas ela falou: somente Jesus pode resolver o meu problema, apenas Jesus pode fazer com que minha filha seja curada. Aquela filha, aquela mulher,
estavam vivendo de migalhas, estavam sofrendo, estavam sendo atormentadas. Havia um espírito imundo sobre a vida daquela menina, sobre a vida daquela criança. Aquela mulher, ela encontrou a solução. Nenhum médico, nem dinheiro algum que ela pudesse ter poderia pagar o preço da liberdade da filha dela. E ela pensou: eu preciso ir aonde Jesus está. Se Jesus não vai vir para esse lado, se Jesus não vai vir para essa região, eu vou para onde Jesus está. Não importa que eu não sou judia, eu não sou dos filhos, dos escolhidos, não foi para mim que ele veio, mas eu creio nele. Eu creio que ele pode solucionar. Esse homem tem algo diferente. Esse homem, Jesus, tem algo diferente. E Jesus falou: olha, eu até quero te ajudar, mas não é certo que eu pegue o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Sabe o que Jesus está falando para essa mulher? Jesus não está falando para ela que ela é um cachorrinho, que ela não é merecedora. Jesus está falando: ei, eu não quero mais que você fique comendo migalhas. Você não precisa ficar aí correndo atrás de mim, gritando. Você só precisa tomar o seu lugar. A cadeira está aqui e eu quero te chamar de filha. Você também é filha. Eu também vim por você. Eu não vim só por esses. Eu vim até para esses, mas esses não me receberam. Esses não conseguiram tomar posse de tudo aquilo que eu tinha para dar. Então eu posso dar para você. A fé daquela mulher é despertada. Eu penso que Jesus despertou a fé dela. Sabe o que essa mulher fala? Jesus, eu estou vendo os seus discípulos. Eles não conseguem ver quem o Senhor é. Eles não conseguem comer de tudo que o Senhor está dando. Está sobrando 12 cestos, está sobrando 7 cestos. Eu estou vendo que vocês estão carregando aí muitos pães que não estão dando conta de comer. Jesus, eu estou vendo que tem um lugar aí nessa mesa e eu não quero mais viver como escrava, eu não quero mais viver me alimentando de migalhas, eu não quero mais carregar esse sofrimento. Eis que eu estou aqui e se o Senhor quiser, eu também posso. E mesmo que seja aquilo que está sobrando, Deus, já vai ser o suficiente para libertar a minha filha. Essa mulher, depois de ela declarar a fé dela, depois da posição, da decisão que ela toma, ela surpreende Jesus. Oh, mulher, como é grande a tua fé! Por causa da sua palavra, o demônio já saiu da sua filha. Ei, mulher, tem um banquete preparado aqui para você. Você pode comer desse banquete. Você pode ir. A sua filha já está curada. Ela já está liberta. Sabe o que eu entendo? Muitas vezes nós temos algo para oferecer, algo para dar, e nós ficamos segurando. E aquilo que nós seguramos, nós impedimos das bênçãos do Senhor se manifestarem em nossas vidas. Os discípulos ali, eles podiam estar segurando o pão que estava sobrando, eles podiam estar retendo a bênção de outras pessoas e não deixando que Jesus operasse milagres e maravilhas a tantas pessoas. Quantas vezes nós recebemos uma bênção do Senhor e nós não compartilhamos? No livro de Samuel conta a história de Nabal. Nabal, o esposo de Abigail. Nabal, ele era um homem muito rico, muito próspero, muito abençoado. Ele tinha muitas ovelhas. E os seus tosqueadores, aqueles que cuidavam das suas ovelhas, eles estavam no campo. E Davi, naquele contexto, fugindo de Saul, ele pega os seus homens e ele protege ali como se fosse um escudo para aqueles homens trabalharem em paz. E aqueles homens trabalhando em paz, eles têm ali a proteção do exército de Davi.
Só que Davi, ele falou: ei, eu estou precisando de uma comida, de uma bebida, de algo aqui para alimentar os meus soldados. E ele manda que alguns dos seus homens vão até Nabal e falem para ele: olha, Nabal, quando nós estávamos com os seus tosqueadores, nós não fizemos mal para eles, nós o abençoamos, nós os protegemos. Agora prepara aí o que você tiver na sua mão, dá para nós, né, para nós comermos e bebermos. E Nabal é severo, é mau e fala para aqueles homens: quem que é Davi? Como que eu vou tirar dos meus tosqueadores para dar para quem? Aquele que eu nem conheço. E de uma forma arrogante, Nabal, ele não reparte o pão, ele não libera o pão para Davi. A Bíblia nos diz que Davi se prepara para ir e para matar todos os homens daquele lugar. Nabal seria morto e todos os homens ali daquele vilarejo também seriam mortos. Quando está acontecendo isso, Nabal era casado com uma mulher sábia, Abigail, ela pega, prepara ali, né, cachos de uva, prepara as ovelhas, ela prepara um banquete ali, ela envia à frente dela, falando para Davi: olha, Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Davi. Ela se prostra diante de Davi. Ela fala assim: ó, não atente para as palavras do meu marido, nas palavras de Nabal. Ele é filho de Belial, ele não sabe o que ele está falando. Por favor, tem misericórdia. Não derrame sangue inocente. Davi se arrepende daquilo que ele iria fazer. E ali os seus 600 homens, ele fala: vamos parar, não vamos lá, não vamos lutar. Vamos esperar o que o Senhor vai fazer. A Bíblia diz que Nabal tinha feito um banquete, tinha comido, se fartado, bebido, ficado alegre. Abigail não fala nada enquanto ele está bêbado. No outro dia de manhã, quando passa o efeito do vinho, e ele recebe aquela notícia do que Abigail tinha feito. Diz a palavra que ele ficou duro como uma pedra e em alguns dias ele veio a falecer. O Senhor matou a Nabal. Davi não precisou derramar o sangue inocente. Aquele homem que não quis repartir, que não quis dar, ele tinha um banquete, mas viveu de migalhas. Aquela mulher que não tinha acesso àquela informação privilegiada, um servo dela veio e contou, e a decisão que ela tomou de repartir, de dar um banquete para Davi, fez com que ela se tornasse rainha, se tornasse esposa de Davi. Davi teve misericórdia do seu povo, não a matou e ainda levou ela para ser esposa dele, esposa do rei. Nós precisamos entender que quando nós temos algo, nós precisamos separar uma parte. Qual é o tamanho da parte que eu tenho separado? No livro de Levíticos fala que nós precisamos separar as beiradas dos campos, né, para os pobres, preparar para os necessitados, para aqueles que não têm. É como se fosse a nossa oferta para Deus. O que eu tenho ofertado para Deus? Sabe, eu preciso primeiro ofertar o meu tempo para Deus. A prioridade do meu tempo para Deus. Eu tenho priorizado o meu tempo com Deus ou eu não tenho tido tempo com Deus? Às vezes a área da sua vida que você está vivendo e se alimentando de migalhas é a área que você menos tempo gasta com Deus. É a área que para você já está resolvida, que você já sabe, que você já é o especialista. Se você está com problemas na sua área de saúde, se você está vivendo uma saúde de migalhas, quem sabe seja essa área que você precisa gastar mais tempo ouvindo o Senhor. O que você tem que comer, quais são os exercícios que você tem que fazer, o que tem tirado a sua paz, o que tem impedido você de ter um corpo saudável. Afinal, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E se o seu corpo estiver sem combustível, não estiver estruturado, como é que ele vai ser usado? Pode ser aquele carro luxuoso que está parado por falta de combustível. O nosso espírito, ele precisa de um alimento.
Nós conseguimos alimentar o nosso espírito ouvindo a palavra, praticando a palavra, orando, conversando com Deus e ouvindo o que Deus vai falar conosco. Se na sua vida financeira as coisas não vão tão bem como você imaginava que poderiam estar, será que é nessa área que você precisa ouvir mais a Deus? Prestar mais atenção naquilo que o Espírito Santo está te dizendo? Qual é a área da sua vida que você está vivendo de migalhas? Quem sabe no seu casamento você trata o seu cônjuge como se fosse o seu inimigo. Primeiro você não ouviu Deus falar com você antes de você casar. Você foi lá, você decidiu, você casou. E agora está uma loucura esse casamento. Você não sabe mais o que fazer. Eu te digo, o divórcio não é uma opção. O problema não está no outro, não está no seu cônjuge. O problema está dentro de você e é tão simples, tão fácil de resolver. É só você parar e ouvir o que Deus vai ministrar no seu coração. Aonde que tudo isso começou? As áreas da nossa vida que nós nos alimentamos de migalha, as áreas da nossa vida que existem espíritos imundos, demônios influenciando, Jesus pode expulsá-los e Jesus, Ele expulsa através da nossa fé. Jesus, Ele faz aquilo que nós decidimos. Você já decidiu não viver mais escravo do medo? Você já decidiu não viver mais escravo dessa situação? Você já decidiu não aceitar isso que as pessoas estão falando que você é? Você já decidiu não aceitar essa condição que você está e se mover? Quem sabe quando você vai se mover para sair da condição que você está, entre a condição que você está e aonde Deus quer te levar, existe um deserto para você passar. Algumas pessoas até saem da condição, mas quando elas estão no caminho do deserto, a ponto de chegar na terra, na bênção, aonde que mana leite e mel, aonde Deus preparou ali, as pessoas param no deserto. Elas param e olham para trás. Algumas ficam paralisadas como uma estátua de sal, outras ficam por ali murmurando, achando que comer aquilo que elas tinham antes era melhor do que elas enfrentarem esse deserto. O deserto que você está passando é apenas um processo para criar resiliência, para criar maturidade, para que dentro desse processo você possa alcançar e ter forças, ter vigor para conquistar a terra prometida. Aqueles homens que passaram pelo deserto, aqueles homens que não desistiram, aqueles homens que confiaram, aqueles homens que não deram ouvido aos outros homens, mas ouviram aquilo que Deus estava falando. O vigor deles, depois de 40 anos, era maior do que quando eles eram jovens, 40 anos antes. É isso que Caleb disse. Ei, Josué, dá-me a terra, porque agora eu estou mais forte, eu estou com mais força, com mais vontade de conquistá-la do que 40 anos atrás, quando o Senhor prometeu. Quando nós passamos pelo deserto, nós criamos resistência, nós criamos força. Nós precisamos entender o que o Espírito Santo está dizendo para nós, o que o Espírito Santo está dizendo aí para você. Quais são as áreas da sua vida que até ontem você estava reclamando porque eram só migalhas e que a partir de agora você consegue abrir os seus olhos e ver que tem um banquete preparado para você. Existe um banquete preparado, existe uma cadeira separada para você sentar, mas você prefere ficar como os cães, comendo das migalhas. A pior coisa que pode acontecer é alguém que foi senhor de uma mesa ter que descer daquela mesa para comer das suas migalhas. Nós precisamos tomar o nosso lugar, se assentar e viver a vida abundante que Deus tem para nós. Deus, Ele tem uma vida para nós vivermos e não uma vida para nós sobrevivermos. A nossa passagem aqui por essa terra não é apenas para nós passarmos aqui, sofrendo aqui, não é aqui o deserto. Deus, Ele preparou essa terra porque tem um propósito para cada um de nós.
Jesus precisou de 33 anos para cumprir o seu propósito. Moisés precisou de 120 anos para cumprir o seu propósito. Quantos anos você precisa para cumprir o seu propósito? Quantos anos você vai ficar no deserto e quantos anos você vai sobreviver? Quantos anos você vai demorar para começar a viver? Moisés precisou ficar dos seus 120 anos, 80 anos no deserto. Moisés passou 80 anos da sua vida no deserto. Jesus passou 40 dias. Quanto tempo você quer que esse deserto dure aí? O que você precisa aprender? O tempo que nós ficamos na UTI com a nossa filha era um tempo de aprendizado, era um tempo que nós precisávamos passar por aquele processo. Tivemos outros desertos na nossa vida. Antes de nós termos filho, quando nós casamos, nós precisamos romper o cordão umbilical. Nós precisamos ali passar por um deserto para saber quem era o nosso provedor. Você já passou por um deserto? Você já sabe quem é o seu provedor? Você já sabe quem é o Deus da sua justiça? Você já sabe quem é o Deus que sara, quem é o Deus que cura, quem é o Deus que te santifica, quem é o Deus presente, quem é o Deus que te traz paz, quem é o Deus que te dá vitória, quem é o Deus que é o teu pastor? Você já sabe? Você já tomou posse? Ou você vive de migalhas, mendigando que pessoas olhem para você e te dão uma migalhinha para você comer? Você é o dono do campo e separa a oferta para os pobres e para Deus? Ou você é o pobre que fica ali comendo das migalhas das beiradas do campo? Quem você é? Quem Jesus é para você? Deus não está distante. Deus está mais perto do que você pode imaginar. Mas a presença dele pode ser passiva ou ativa. Ela pode se manifestar aí na sua vida agora e a sua vida ser transformada como que com um passe de mágica. Você pode ter a sua vida transformada, você pode ter a sua saúde transformada. Um dia minha filha não tinha pulmão, no outro dia ela tinha pulmão. Um dia você pode estar pobre, sem finanças, sem condições financeiras, no outro dia você pode estar bilionário. É Deus quem faz. Mas Deus age conforme a sua fé. De que tamanha é a sua fé? A sua fé, ela vai te colocar comendo migalhas debaixo de uma mesa, ou ela vai te colocar sentada na cadeira ao lado do Rei dos Reis. Como você se vê? Peça para que o Espírito Santo abra os seus olhos e você comece a ver como Deus te vê. Deus ama você. Mas além de amar você, Ele quer que você se sinta amado e amada